Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom estar hoje pela manhã, nesse domingo, podendo meditar na palavra de Deus, estudar as Escrituras Sagradas. Hoje nós já estamos reunidos em igreja presencial e também estamos nessa live para dar boas-vindas a você, para compartilhar das Sagradas Escrituras. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que o escritor de Hebreus, eu falo escritor de Hebreus porque não temos a certeza de quem escreveu essa epístola. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao verso 39, é um texto um pouco extenso, mas necessário para nós compartilhar da palavra. Nos diz assim: pois, tendo irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora exposto com espetáculo de opróbrio, como de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retrocedermos, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando o escritor está escrevendo aos Hebreus, ele está escrevendo a uma igreja bastante desmotivada, uma igreja cansada, uma igreja que estava passando por grandes perseguições dos judeus e o cristianismo não alimentava mais no coração aquela expectativa da presença intensa de Deus na vida desses irmãos. Então, alguns deles estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, voltando para o templo, para os sacrifícios, aceitando ou gostando das vestes sacerdotais, dos símbolos que eram figuras apenas de Cristo. E não é muito diferente hoje, você está vendo aí muitos símbolos judaicos em nossos púlpitos, mas a verdade é que eles estavam cansados. E a igreja iniciou, em Atos dos Apóstolos, uma motivação muito grande no coração, um derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, a ponto deles reunirem todos os dias. Eles iam ao templo e iam nas casas. Todos os dias eles estavam prestando um culto de adoração ao Senhor. Então, quando começa a ter essa desmotivação, esse cansaço, eu diria até esse estresse espiritual, que o escritor aos Hebreus escreve que todas essas coisas que tinha no templo, que fazia parte do templo, do culto judaico, era apenas figura do que seria Cristo, que agora eles tinham que abandonar estas coisas e viver o cristianismo, um novo tempo, um novo momento para a vida deles. Então, o capítulo 10 de Hebreus vai tratar de um assunto muito importante, o sentido da nossa reunião. Por que nós nos reunimos? Por que a igreja está se reunindo durante todo esse tempo na história? O versículo 25 nos diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se você fizer uma análise histórica da igreja que viveu no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o derramar do Espírito Santo, o desejo de se reunir, e depois na história, a igreja que foi perdendo o estímulo, depois de ter tido muitos mártires, muitas perseguições, muitos cristãos foram mortos, eles foram se cansando. E logo depois, no ano 300, chamado a conversão de Constantino, a igreja se envolveu com o Estado. E então, a partir daí, ser cristão era ter status quo. Ser cristão era ser uma pessoa importante. Constantino devolve as propriedades que foram confiscadas, devolve o direito que os cristãos não tinham na época. Então, a igreja foi se atrelando ao Estado e foi passando por um tempo de frieza espiritual e de corrupção total dentro das igrejas, e foi necessário a reforma em 1500. Mas você tem, nesse fato histórico, nos dias de hoje também, algumas coisas que a gente precisa ficar atento. A igreja que está se reunindo, ou que se reunia, pelo menos antes da pandemia, grupos grandes, grupos enormes, com cultos gospel,
e outras coisas mais, ela é motivada por entretenimento e não por um derramamento do Espírito Santo, como ocorreu em várias etapas da história, principalmente o avivamento na Inglaterra, depois dos puritanos, enfim, esses avivamentos que ocorreram, que é uma volta às Sagradas Escrituras. E eu acho interessante porque nós estamos passando por essa pandemia, já estamos conseguindo nos reunir, ainda que precariamente, mas a gente percebe um desânimo na vida das pessoas, na vida dos cristãos. E isso não é muito bom. Pastor Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, falou numa das lives dele que ele teria agora que plantar uma 8ª novamente, uma 8ª igreja, porque já percebeu que há essa acomodação das pessoas não quererem mais se reunirem. O ir na igreja, estar presente nos cultos, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que quando nós nos reunimos, nós temos uma motivação dos céus, nós temos uma ação de Deus no corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo diz que é uma reunião mística. Ele fala isso em Efésios, quando ele faz capítulo 5, quando ele faz uma comparação entre o homem e a mulher numa vida conjugal, estão juntos e reunidos. Ele fala que grande é esse mistério, e eu digo, porém, da igreja e Cristo. Então, nós nos reunimos e há uma união mística, porque Cristo está presente no corpo, na igreja, ele que está ministrando no corpo de Cristo. Por que então nós devemos nos congregar? Não é porque nós queremos ter movimentos, não é porque nós queremos todos os membros na igreja para dizer que a nossa igreja é forte, ou alguma coisa assim, não. É para dizer que essa reunião tem uma presença real de Jesus na vida da igreja. Assim como há uma presença real de Cristo quando celebramos a ceia do Senhor. E o escritor, então, está dizendo dessa necessidade deles reunirem, e ele dá algumas justificativas para esta reunião. Em primeiro lugar, ele nos diz que esta reunião nós vamos ter comunhão com Deus e nós vamos ter comunhão com os irmãos. Isso é entrar no Santo dos Santos. Cristo já desfez o véu que separava. Antes, quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote. E o véu foi rasgado quando Cristo foi crucificado. E agora nós temos acesso a esse Santo dos Santos. E o apóstolo Pedro diz que nós agora somos sacerdotes de Deus, somos raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas percebe aí no verso 19, ele nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, isto é, o véu foi separado, agora nós entramos, agora nós somos sacerdotes de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, nós vamos nos reunir porque Cristo fez a separação do judaísmo para o cristianismo. Agora somos um povo
santo de Deus, um povo escolhido de Deus, um povo separado de Deus. Então, a reunião, a nossa congregação, a razão de nós estarmos reunidos é porque nós queremos ter uma comunhão com Deus quando nós prestamos culto a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, ao único que é digno de receber o nosso louvor, enfim, há uma série de cânticos em Apocalipse que nos fala da grandeza de Deus, do culto a Deus, da adoração a Deus. Nós estamos prestando um culto a Ele com os irmãos. É um culto comunitário, porque o culto que nós fazemos de nós mesmos em momentos devocionais, em momentos de orações, em momentos que estamos sós, é também um culto, não deixa de ser. Mas quando nós estamos com os irmãos, nós estamos numa coletividade, numa comum unidade para realizarmos esse culto, prestar-lhe esse culto que lhe é devido. Então, a palavra de Deus diz que nós vamos entrar no Santo dos Santos. Cristo já fez isso, separou o véu, e agora Ele mesmo é o véu, que nós entramos na sua presença, e sem nenhuma interferência mais. Não precisamos de um sacerdote para nos conduzir à presença de Deus. Nós mesmos somos sacerdotes do Senhor. Então, nós nos congregamos por causa da nossa comunhão com Deus e por causa da nossa comunhão com os irmãos. É nessa comunhão com os irmãos que os dons de Deus se manifestam. Os dons de Deus edificam o corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós devemos nos reunir para aumentar a nossa fé e para crescermos na visão de Deus. O versículo 22, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelas nossas orações, pelas nossas intercessões. O crer em Deus, confiar em Deus, também, quando nós nos reunimos, nós estimulamos uns aos outros para crermos nas promessas do Senhor. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a nossa fé individual e a nossa fé coletiva. A nossa fé que se ministra no corpo de Cristo. Quando nós estamos orando em comunidade, nós estamos concordando com o outro quando nós dizemos amém. Estou dizendo, eu concordo com você. Nós chegamos agora diante do Senhor, nós estamos juntos na presença do Senhor. Eu concordo. Amém. O Eterno vai estar ouvindo as nossas súplicas e as nossas orações. Crescer na fé é aprender na palavra de Deus os passos para derrubarmos a incredulidade que muitas vezes permeia a nossa alma. Então, por isso, quando nós nos reunimos em comunidade, nós temos um desejo muito grande de crescer na fé. Às vezes entramos desanimados num culto ao nosso Deus, e no transcorrer do culto saímos com uma nova visão, saímos fortalecidos, saímos cheios de fé. É nesse instante que alguma coisa está movendo e tirando a nossa incredulidade, e vamos então crer nas promessas benditas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós nos reunimos também para aumentar a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E como nós precisamos disso? A Bíblia fala de um homem que aproximou-se dos discípulos de Jesus, querendo que eles
curasse o seu filho que estava enfermo e caía no fogo, caía na água, rilhava os dentes. E os discípulos não conseguiram fazer isso. E quando Jesus desce do monte, esse homem conversa com Jesus, dizendo que ele levou para os discípulos, eles não conseguiram. E Jesus disse: se você crê, ele quase que num desespero, dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Acrescenta um pouco mais. E quando nós nos reunimos, é exatamente esse episódio. Eu creio em Deus, eu ando com Deus, eu vivo com Deus, as promessas deles estão aí. Mas, Senhor, eu preciso um pouco mais. Eu preciso caminhar um pouco mais. Então, quando eu estou reunido, eu estou dizendo aos meus irmãos, eu estou dizendo a Deus: acrescenta um pouco mais a minha fé, para que ela seja uma fé sobrenatural, para vivenciar, experimentar o sobrenatural de Deus. Isso se dá numa reunião, quando nós estamos congregando, estimulando uns aos outros. A terceira razão que nós temos para nos congregar, de estarmos reunidos, é para termos um encorajamento de santificação. Eu vou ler o versículo 22, que já tinha lido, e o versículo 23, que nos diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A palavra de Deus diz que nós somos santificados no momento da nossa conversão. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, fomos lavados, regenerados pelo sangue de Cristo e somos agora novas criaturas. Ali, neste momento, nós somos santos, separados. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser santos. Sede santos, assim como eu sou santo. A palavra de Deus nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então há uma necessidade de estarmos expurgando, purificando, tirando os nossos pecados e trazendo a santidade para dentro de nós. Então, no passado, quando eu me converti, quando você se converteu, o Espírito Santo de Deus veio habitar na sua vida, no seu coração, fez de nós a sua habitação, um templo. Paulo diz que agora nós somos o templo do Espírito Santo. No entanto, quando nós continuamos a nossa carreira cristã, nós vamos então tirando os pecados que vão nos assediando, vão nos contaminando. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, os nossos desejos lascivos, desejos malignos, prostituição, adultério, enfim, tudo que estava em nós, nós vamos mortificando a carne, nós vamos consagrando-nos cada vez mais a uma vida de santidade. Por isso que na igreja, quando nós estamos nos reunidos, nós temos um encorajamento para vencer esses desafios, esses desejos da carne, que muitas vezes nos leva até uma destruição. Então, para termos esse encorajamento, nós precisamos estar juntos. Então, no passado, nós fomos santificados quando nos convertemos. No presente, estamos santificando. E no futuro, quando Cristo voltar, nós seremos santificados na sua totalidade, que é o estado da glorificação. Então, receberemos toda a santidade de Deus em nossas vidas. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos diz que
há uma necessidade de congregar-nos para aprendermos a amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Versículo 24, ele nos diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra de Deus, Jesus fala que se você ama o seu irmão, tudo bem, é o que você deveria fazer, mas também você deve amar os seus inimigos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, isso nos dá o aprendizado de quando nós estamos nos congregando. Imagine uma família em que o casal começa a receber os seus filhos, vai formando uma família. Hoje nós temos famílias pequenas, mas antigamente havia famílias grandes, enormes, famílias de 7, 8 filhos, até mais do que isso. Agora imagine se esses filhos já fossem grandes e entrassem nessa família. Haveria ali um processo de talvez até traumático para a adaptação. Mas como eles cresceram juntos, eles vão se adaptando e vão se amando, logo a dor de um é a dor do outro, o sofrimento de um é o sofrimento do outro, a vitória de um é a vitória do outro. Assim é a família de Deus. Nós estamos crescendo juntos, nós estamos nos amando uns aos outros. Alguém disse uma certa vez para mim: pastor, eu mudei, fui para uma tal cidade, e quando eu cheguei lá, fui frequentar a igreja, me senti um peixe fora d'água. Não senti um acolhimento como deveria ser, mas é porque ela estava vivendo numa comunidade que nutria o amor uns aos outros. Não é essa comunidade fria que as pessoas entram e saem sem ser percebidos. Isso não é igreja. A igreja ela tem que ter o fervor da presença de Deus, e a presença de Deus nos estimula a amar uns aos outros, aprendemos a amar uns aos outros. Mas tem pessoas na igreja que são difíceis, viu, pastor? Eu já ouvi algumas dessas. Tem mesmo. Concordo plenamente. Pessoas esquisitas, difíceis, a começar pelo pastor. Mas é nesta comunidade que nós aprendemos a tirar essas diferenças, aceitar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, na igreja, no corpo, na congregação, eu quando estou falando igreja aqui, você deve estar tendo a ideia de um templo, de uma construção. Não, estou falando do grupo. Igreja são pessoas, não são construções. São pessoas que se reúnem em torno da palavra de Deus. Você pode ter uma igreja reunida num templo magnífico, como você pode ter uma igreja reunida embaixo de uma árvore, como ocorre muitas vezes na África. E num casebre, é a igreja, é o corpo que está presente. É isso que eu estou dizendo. Então, o apóstolo, o escritor diz que nós vamos aprender a amar, estimularmos uns aos outros ao amor. Em quinto lugar, nós vamos também nos reunir, é uma necessidade, para realizarmos as grandes obras de Deus. O versículo 24 nos diz: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E as boas obras. Mas a igreja prega que nós não somos salvos pelas obras. Muito bem, não somos salvos pelas obras. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça,
Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 de Efésios 2, ele diz: somos feitura dele. E a palavra no grego é muito interessante. Ela diz: nós somos o poema de Deus, criado para as boas obras. Realizar a obra de Deus não significa somente pregar o evangelho, mas significa levar vida àqueles que estão moribundos, àqueles que estão desamparados, àqueles que estão com necessidades. Nós passamos aqui por essa experiência de arrumar cestas básicas para as pessoas carentes, e a igreja fez um grande trabalho, tem feito esse trabalho de levar esses alimentos a essas pessoas. Não faz isso para ter mérito lá no céu. Algumas pessoas dizem: Deus está vendo o que você está fazendo. Não, isso aí não leva em conta a sua salvação. Você não faz isso para adquirir a salvação, mas você faz isto por causa da salvação, por causa de ser uma nova criatura, por realizar boas obras. E quando nós estamos juntos, nós realizaremos grandes obras. Alguém diz que uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas pessoas, elas conseguem realizar grandes obras, e a igreja precisa pensar sobre essa realidade. Em sexto lugar, nós nos reunimos, e é um grande privilégio de nos reunirmos para salvar outros do juízo eterno. Isso ele vai tratar no versículo 29 até o versículo 31. Nos diz assim: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Salvar as pessoas do juízo eterno é pregar o evangelho com urgência, e com muita urgência. É só o evangelho que vai libertar essas pessoas da condenação eterna. Não é diplomacias, não é dizer: você é cristão, você está fazendo bem, então considere-se uma pessoa cristã. Eu não vejo nenhum ensinamento bíblico a respeito disso. O cristão faz o bem não para se tornar cristão, mas por causa de ser cristão, que eles fazem o bem. Agora, o ímpio quer fazer o bem, mas vai para o inferno. Juízo de Deus. E para salvar essas pessoas do juízo de Deus, já ouvi também muitas pessoas dizerem: eu conheço uma pessoa que não é evangélico, ou fala do marido, ou fala... Não são evangélicos, de amigos, mas tem um coração bom demais, pastor. Ótimo, mas não é credencial para a vida eterna. A credencial para a vida eterna é nascer de novo. E como igreja, nós nos reunimos e nos empenhamos para levar esse evangelho, para salvar essas pessoas do juízo final. Você fala assim: mas Deus vai julgar? Deus é amor? O apóstolo João nos diz lá no capítulo 3, um versículo muito conhecido que nós citamos, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo! Mas esquecemos 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18 diz: quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não ser arguídos por suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Percebeu? Nós fazemos as obras porque estamos na luz. E aquele que faz as obras nas trevas são julgados por Deus, já estão julgados. Então nós temos que tirar esse conceito da vida das pessoas de que por elas realizarem algumas coisas, elas já estão bem com Deus. Não, não estão. Tem um juízo de Deus. Ele amou o mundo, mas tem o seu juízo. A cruz significa o amor de Deus, mas significa também a ira de Deus. A ira de Deus que foi derramada sobre o seu. E por último, meus queridos, nós temos uma necessidade de congregarmos para aguardarmos a bendita volta do Senhor. Oh, glória! Um dia tudo isso aqui vai acabar. Um dia tudo isso aqui vai terminar. O versículo 26, ele diz: porquanto se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, expectação de horrível juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Agora, no versículo 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E o meu justo, todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer na alma dele. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, até quando nós vamos nos reunir? Até sempre. Porque nós vamos nos reunir aqui, reunirmos para aguardar a bendita volta do Senhor, e se partirmos um dia desse mundo, nós vamos nos reunir lá na eternidade com Ele, e na ressurreição, então, todos virão e terão a grande Assembleia de Deus, a comunhão dos santos, toda a plenitude, mas nós vamos estimularmos para vivermos na expectativa de que um dia o Senhor virá. Um dia o Senhor voltará. Jesus disse: olha, não se turbe os vossos corações, queridos em Deus, queridos também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus diz que um dia ele voltará. Em Apocalipse diz que como um relâmpago, aliás, o Evangelho diz que como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Um dia tudo isso vai acabar. Não haverá mais pandemia. O apóstolo João escreve em Apocalipse que não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, porque estas coisas passaram. Enquanto aqui nós estamos estimulando uns aos outros para aguardarmos a bendita volta do Senhor Jesus, que breve ele virá. Aquele que diz que vem, virá. E ele diz que as coisas que ele realizou por nós, ele fez por nós. Versículo 37, porque
porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Um dia nós estaremos não mais numa congregação presencial, nos reunimos com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, mas nós estaremos para sempre na congregação dos justos. O escritor está estimulando aquela igreja cansada, estressada, a confiar nas promessas do Senhor, porque as tuas promessas, Ele as cumprirá. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esta manhã proveitosa, em que estudamos a tua palavra, os teus ensinamentos. Oramos para que o Senhor venha ao nosso encontro e fales profundamente aos nossos corações, ministrando o teu amor, a tua bondade sobre a tua congregação, sobre a igreja do Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus. Queridos, obrigado por você estar conosco. Eu faço-lhe um convite para estarmos nos reunidos hoje, às 19 horas, em culto, adoração ao nosso Deus. Um culto presencial e também online. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um dia muito especial na presença do Senhor, em nome de Jesus.